Antes disso teve uma sonora vaia à Rede Globo. E a gente pode fazer um rápido histórico do que foi a Rede Globo, as organizações Globo, desde o jornal Globo, que já a partir da década de 10, década de 20, já se demonstrava com uma linha automaticamente conservadora. Vale lembrar que a própria Globo, que defendia o processo de redemocratização em 1945, ignorou o movimento queremista, onde as massas queriam a Assembleia Constituinte com o Getúlio Vargas. A mesma Globo defendia o golpe contra Vargas em 54, fazendo coro com a tribuna da imprensa de Carlos Lacerda. A mesma Globo que não queria assegurar a posse de JK e de Jango, dizendo com a tese do Carlos Lacerda que eram votos dos comunistas, o que inviabilizava o processo eleitoral das eleições de 55, e que assegurou o Henrique Lott com o contragolpe de 11 de novembro de 1955. A mesma Globo que apoiaria, ainda que informalmente, a posse de Jânio Quadros. A mesma Globo que, com a campanha da legalidade feita por Leonel Brizola, apoiou o golpe branco do parlamentarismo ao invés de apoiar o presidencialismo com a posse do vice-presidente João Goulart, e aí, apoiando o parlamentarismo, feria as cláusulas presentes da Constituição de 1946. A mesma Globo seria contra as reformas de base do governo Jango e dos movimentos sociais concentrados na Frente de Mobilização Popular, que congregava a população em geral, o movimento estudantil, o movimento sindical, oficiais nacionalistas, intelectuais, jornalistas de esquerda. E a mesma Globo, com a Rede da Democracia, junto com a Folha de São Paulo, Correio da Manhã, o JB, apoiaria o golpe civil-militar de 1964, dizendo que, na verdade, era uma revolução gloriosa, uma revolução para devolver a democracia, para não haver o processo de desenvolvimento das demandas populares, justamente no governo Jango, onde a população adquiria de fato um protagonismo político nunca antes acontecido na história do Brasil. A mesma Globo que teria as benesses do regime militar a ponto de 65 numa operação financeira, num esquema chamado Operação Time Life, e que está muito bem retratado no filme Muito Além do Cidadão Kane, que foi proibido no Brasil, mas veiculado pela BBC. Ela trata muito bem sobre a formação da Rede Globo, em detrimento de outras mídias afins, em detrimento da TV Tupi, da Excelsior, a ponto de quadros conservadores como Assis Chateaubriand e Carlos Lacerda questionarem. Justamente Carlos Lacerda, por questionar, estaria no limbo a ponto de 3 anos após o golpe civil-militar de 64, ele que tinha sido a liderança civil de direita que coordenaria todo o processo do golpe, ser alijado por esse mesmo regime, ser alijado pela Globo e ele ser obrigado a construir uma frente ampla com JK, com Jango e com os quadros do Partido Comunista. Seria a mesma Rede Globo que esconderia toda a política e aparato repressivo de segurança feito pelo regime militar através da doutrina de segurança nacional. A mesma Globo que daria todo o embasamento ao Médici, seja na política referente ao milagre econômico promovido pelo seu ministro da Fazenda, então, o Delfim Neto, com o Plano Nacional de Desenvolvimento, continuando a mesma linha promovida por Roberto Campos de contínuo arroxo salarial, empréstimos, contenções dos gastos, medidas econômicas ortodoxas para poder beneficiar as classes majoritárias, a grande classe que concentrava um diminuto, o mesmo diminuto setor concentrava uma grande renda nacional, uma grande parte do PIB, e a classe média ascendente, a classe média clássica, que já tinha parte desse bolo, e que a massa em constantes arroxos salariais perdia o seu poder de compra. Vale lembrar que a Globo escondeu que o salário mínimo, que no DIEESE coloca que é equivalente a R$ 2.700, que era o salário mínimo original do governo Vargas, e que mesmo com a alta inflacionária do governo Jango, momentos antes do golpe, havia sido na faixa entre R$ 1.200 a R$ 1.500 hoje, a mesma Globo escondeu taxativamente toda a política de arroxo salarial do regime civil-militar. O processo de anistia em plena redemocratização, a Globo fez vistas grossas ao processo da formação dos partidos populares. A mesma Globo que esconderia o processo do TSE na perda da sigla do PTB, em que o Brizola perde a sigla para Ivete Vargas com a anuência do Golbery do Couto Silva. A mesma Globo que no processo de redemocratização, pasme companheiros, tentou esconder toda a manifestação feita no Rio de Janeiro,
em São Paulo, Porto Alegre, no Nordeste, em vários cantos do Brasil, e que se não fosse a Bandeirantes e outros órgãos midiáticos afins para poderem mostrar as manifestações, jamais saberíamos automaticamente do processo de redemocratização do Brasil. A mesma Globo que sustentou o pacto social de Sarney com a farsa do plano cruzado e, consequentemente, teve uma inflação galopante a ponto da Globo começar a sustentar com a nova cara da direita, com o Fernando Collor, o verdadeiro caçador de marajás que, na verdade, sustentava um regime oligárquico em Alagoas. A mesma Globo que, vendo que Collor não servia mais aos seus interesses, ao formar os SIACs, que seriam o formato dos CIEPs de Leonel Brizola, e podendo fornecer todos os apoios aos governos de esquerda, passa a derrubar o Collor, apoiando os caras pintadas, que foram, a partir da coincidência dos caras pintadas com a minissérie Anos Rebeldes, tentaram utilizar-se da faceta do regime militar para insuflar a juventude para derrubar o governo Collor. Não defendendo o governo Collor, mas mostrando que a Globo, quando vê que um dos seus governantes, mesmo sendo de direita, tem algumas posturas populares, ela é capaz de derrubar qualquer quadro, seja presidente, seja líder sindical ou quadro afim. A mesma Globo que sustentou o sistema de estabilidade econômica do Brasil com o Plano Real, mas de forma eleitoreira para assegurar a eleição de Fernando Henrique. A mesma Globo queria esconder as falcatruas do escândalo Civan, do esquema do mensalão da reeleição em 1997, dentre o processo de privatização que foi a maior defensora. A mesma Globo que apoiou as privatizações que eram um verdadeiro crime de lesa-pátria. A Globo que apoiou a quebra do monopólio estatal do petróleo, uma lei histórica feita por Vargas com a mobilização popular da campanha O Petróleo é Nosso, com a Lei 2004/53, e que a Globo defendeu apoiando a Lei 9478/97 de Fernando Henrique, quebrando a soberania nacional e a autodeterminação do povo brasileiro, tentando até privatizar a Petrobras, mas sem êxito. A mesma Globo que, mesmo com a vitória de um governo limitado, como o governo Lula, ela tentou utilizar-se do seu tráfico de influência para conseguir vultosos empréstimos ao BNDES, conseguindo empréstimos da ordem de 2 bilhões. Imagina 2 bilhões de reais no ano entre 2000 e 2002. É um escândalo, é o dinheiro do meu imposto, do seu imposto. E hoje ela está se utilizando-se das marchas do gigante para poder manipular e poder pautar a sua agenda. A mesma Globo que tenta se utilizar-se do canal de influência que ela tem junto à população, até por conta dos privilégios econômicos e midiáticos que conseguiu com os consecutivos governos, até mesmo para manipular e não fazer o seu papel de informação. Enfim, essas são as organizações Globo ao longo de sua história. Uma mídia, um setor midiático de linha conservadora, de linha elitista e de linha antinacional. É uma emissora que não demonstra o seu comprometimento com as causas e as demandas e as aspirações do povo brasileiro. E enfim, eu termino esse vídeo no meu canal do YouTube fazendo um alerta. Você, meu amigo, você é dona de casa, você é trabalhador, que assiste a Rede Globo, cuidado. É a mesma Rede Globo que vai contra a sua luta, que vai contra os seus anseios, que vai contra as suas perspectivas. Sugiro a você que veja outros canais afins, canais que possam fazer um caráter informativo, que dê uma opinião além do que é veiculada pela Globo. E a partir daí, a partir desse processo, no diálogo, no convencimento e a partir do conhecimento da história da Rede Globo, que a gente vê o quanto que ela foi nefasta para o Brasil em plena história do Brasil republicano. Enfim, é um grande abraço que eu quero dar a cada um de vocês e agradeço a todo o tempo que vocês tiveram comigo para ter paciência para fazer esse breve relato sobre a história da Rede Globo. Poderia ter citado mais coisas, mas desde já eu creio que já essas pontuações são mais do que suficientes para mostrar o que a Rede Globo tem feito à contramão dos interesses do país e do povo brasileiro. Um grande abraço. Todo mundo sentado e cantando. Jogou o choque da câmera. Naquele tava na tava ali, aí ninguém fazendo nada, todo mundo sentado. Estamos com uma bandeira sem violência. Choque.